Sim, está começando mais uma edição do No Vácuo da Velocidade. Vamos aqui hoje fazer uma live especialíssima sobre o novo filme da Fórmula 1. Esse filme que foi tão aguardado por milhares e milhares de espectadores. Estamos aqui hoje com os nossos amigos André Pedro e o grande Diogo Varela, que assistiu, assim como muitos, né, nos últimos 2 dias do lançamento, assistiu aí o filme ontem. Eu e o André assistimos no mesmo horário, na mesma sessão. E vamos falar aí um pouquinho do filme. Uma coisa muito importante aqui, pessoal, antes de trazer os nossos amigos para o papo, nós vamos fazer esse programa em 2 partes no mesmo vídeo, então pode assistir aí até o final. Sendo que a partir de um dado momento nós vamos dar spoiler. Do começo é sem spoiler, spoiler free, pode assistir. Você que não viu o filme não tem problema. E quando a gente der o sinal para vocês, fala, pessoal, a partir de agora nós vamos dar spoiler, a gente vai começar a falar de cenas, de acontecimentos, de mil coisas que rolam nesse filme. É um filme bem longo, inclusive, né? Então vamos começar aí falando um pouquinho. Antes de trazer os amigos ainda, foi um filme aí com mais de 200 milhões de dólares na produção, em parceria com a FIA, trouxe aí produtores, né, famosos, né? Nós tivemos aí o Joseph Kosinski e o Jerry Bruckheimer, que são os dois caras que fizeram Top Gun Maverick, né, o Top Gun 2, uma produção aí, né, hollywoodiana, foi muito sucesso, e o filme da Fórmula 1 veio nessa mesma toada, né? E é um dos primeiros filmes onde eles pegaram de fato a ação real da pista, né? Então, além de terem pego a ação real da pista ali com os pilotos do campeonato 2023, também fizeram aí algumas intervenções bem interessantes. Foram usados aí 6 carros da Fórmula 2 que eles transformaram em carros da Fórmula 1 para criar a Apex GP, né, que é a equipe ali do filme, e usaram esses carros durante cenas reais de corrida. Inclusive, quem acompanha a Fórmula 1 viu aí em muitos momentos, né, os carros na pista em volta de apresentação, viu aí cenas de box, cenas de pódio sendo filmadas ali pela equipe e pelos atores. Então foi bem interessante nesse sentido. Mas sem mais delongas, vamos trazer aí primeiro nosso querido amigo André Pedro para falar um pouquinho. André, fala um pouquinho aí o que você viu do filme, o que você achou de interessante e o que você achou, né, em linhas gerais aí do filme da Fórmula 1. Bom dia, Eilor, bom dia, Diogo. É um prazer, como sempre, participar de programas com vocês. E vamos tentar falar um pouco desse filme, né? Muito esperado. É um tema que não tem tantos filmes, né, sobre Fórmula 1, então foi muito legal ter essa experiência. Cara, em linhas gerais, até pouco antes de começar o programa, eu estava na dúvida se eu gostei ou se eu achei médio. Porque em questões técnicas, eu achei o filme muito bom, acima da média, assim, com bastante cenas de corrida bem legais, as cenas de contato dos carros, os bastidores. Eu achei que dá a impressão de você estar vendo realmente como a Fórmula 1 que a gente acompanha no dia a dia, e também como deve ser os meandros ali da Fórmula 1 e tal. Então, essa parte eu achei bem legal. E quando eu fui assistir o filme, muita gente já foi sem expectativa. Eu fui com uma certa expectativa, porque o Top Gun Maverick foi um dos filmes que eu mais gostei de assistir. Eu acho que eu já falei em live, eu assisti esse filme 3 vezes no cinema, com 3 pessoas diferentes. Que, pô, o filme é legal, eu gostei tanto que eu fui acompanhar essas pessoas para assistir. Então, eu dei esse voto de confiança para a direção, né? E por ter gostado do Top Gun Maverick, eu achei que a questão de imagem foi porque o Top Gun Maverick ele passa a impressão, né, da pilotagem de caça, Força G e tal. E quando você assiste o filme da Fórmula 1, também passa a impressão que o cara realmente está. Aquilo é o que o cara faria de verdade num carro de Fórmula 1. Então, nessa parte eu gostei bastante. Porém, é aquilo que a gente sempre fica
com medo quando algum produto da vida real vai para o cinema, né? Que são as liberdades poéticas. Então, algumas coisas eu achei que passaram dos limites, algumas coisas não forçou demais a realidade, mas de maneira geral eu acho que eu mais gostei do que não gostei do filme. Boa. E você, grande Diogo Varela, nosso médico plantonista, literalmente, fala aí pra gente, cara, como é que você achou em linhas gerais? Tá no mundo, Varela. Bom dia, Ilô, André, bom dia para todo mundo aí. Prazer estar aqui de novo. Então, vou complementar aí do ponto onde o André parou. Eu sou uma pessoa um pouco mais empolgada, então, assim, ó, eu adorei o filme. Eu acho que o filme é imperdível, tá? Quem está aí em casa não foi ver ainda, vá assistir. Ele é um filme que ele meio que passa um bastão entre gerações, né? Eu me vi lá sentado, eu acompanho a Fórmula 1 desde 87, me vi lá sentado acumulando mentalmente uma miríade de easter eggs e referências da Fórmula 1 inteira, entendeu? E conversando com o pessoal mais novo que estava lá e dizendo, não, tu sabia que isso aí é o cara, é sério, então isso vai trazer o pessoal mais novo aquele interesse em saber, né, o que aconteceu, né? O que dali é verdade ou não e tudo. E outra coisa que eu achei muito legal é a Fórmula 1 é um esporte muito complexo, né? O filme, ele se preocupa em dar para o espectador detalhes técnicos, sem ser de forma chata. Em nenhum momento o filme para alguém fazer aquele diálogo ensinado. Não, porque não sei o quê, os pneus não. Acontece naturalmente. Naturalmente eles falam da importância dos pneus, eles falam da importância de um projeto aerodinâmico, eles falam da importância do trabalho de equipe, entendeu? Então o filme flui de forma muito leve, mostrando detalhes técnicos que usualmente são bem difíceis de ser entendido para quem, claro, não acompanha o esporte regularmente como nós acompanhamos, né? E isso, claro, os exageros que o André notou, o Elo deve ter notado, eu também notei, mas assim, excesso de realidade também é muito sem graça, né? Aí seria só um drama, não teria ação no filme, né? Então as cenas são sensacionais e as sensações conseguem ser captadas, igual como o André falou no filme do Maverick, ali, né? Aquela dificuldade em respirar, aquela tensão extrema, o olhar do piloto, entendeu? Para as curvas. Eu achei sensacional. Recomendo e não percam. Boa. Eu vou dar o meu parecer aqui também. Aproveitar antes da gente aprofundar em cada um desses detalhes, né? Cada uma dessas etapas. Olha, assim como o André, eu fiquei um pouco na dúvida quando eu saí de cinema, porque tiveram coisas que eu gostei muito desse filme e coisas que eu achei muito ruins. Algumas são naturais desse tipo de filme. Eu acho que eu vou começar aqui com os pontos negativos, tá? Eu acho que a história do filme para mim foi o ponto mais negativo, porque criaram diversas linhas de história, né? Então você tem diversas motivações de cada personagem, porém a maioria delas se enfraquece e se perde ao longo do filme. Eu acho que isso foi uma coisa muito ruim da história em si. Eu acho que hoje esse filme tem um grande problema. Ele concorre com um momento que eu diria que de uns 10 anos para cá, foram lançados muitos filmes bons sobre automobilismo, uma coisa que a gente não tinha, né? A gente tinha muito filme ruim sobre automobilismo, talvez tirando aí o Grand Prix Driver, o Le Mans, né? Que eram filmes muito bons realmente, mas eu acho que vamos dizer assim, do Rush para cá, né? Lembrando que nós estamos falando aqui de filmes, tá, gente? Não é documentário. Documentário, como o Varela falou, o filme é para ser um filme, é para ser fora da realidade, é para ser uma coisa divertida, é para ter ação, é para ter, enfim, romance, é para ter tudo aquilo que um filme tem. Não é o caso de um documentário, né? Nós temos alguns aí que são mais voltados para o documentário, né? Como nós temos o documentário do Senna, tudo mais, do Schumacher, que também é muito bom. São documentários que contam a história, até pode ser de uma forma fictícia, mas é a história real. Por outro lado, uma coisa que o Varela falou que eu achei muito
que isso permitiu foi fazer essa conexão sobre o legado da Fórmula 1, a história da Fórmula 1, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso na parte de spoilers também, cada uma dessas histórias, com essa realidade de hoje, com o público de hoje. Então eu achei assim, no ponto fraco, a história muitas vezes me tirou a atenção do que realmente estava acontecendo ali no filme. Outro ponto que eu achei relativamente fraco é que eu esperava algumas cenas bem diferenciadas da ação na pista. Eu acho que a ação na pista também teve alguns pontos ali que eles podiam ter dado uma ou outra mudadinha para fazer uma coisa um pouco mais hollywoodiana mesmo. E há algumas questões ali de participação do próprio mundo da Fórmula 1, né? Porque a gente tem que lembrar que não é um documentário, mas tudo praticamente, óbvio, não todas as cenas, mas boa parte delas foram gravadas durante as corridas, durante finais de semana de corrida, né? E eu acho que uma coisa que, por exemplo, atrapalhou um pouco nisso é que o fato deles não terem usado atores coadjuvantes, mas terem usado de fato pilotos e chefes de equipe, etc e tal, fez com que eles não pudessem usar atuação nenhuma desses caras, né? Tem ali 4 cenas em que os caras falam, que alguém fala, e o resto é tudo cena que o piloto é piloto, o piloto é ator, então não tinha como eles colocarem os caras interagindo. Isso deixou, assim, a linha de fundo que liga o filme à realidade, a realidade ficou um pouco de lado, né? Ficou um pouco fraco ali. Os atores são bonecos, e estão ali só para aparecer correndo na pista. Então, acho que isso enfraqueceu um pouco aí essa relação do filme. Por outro lado, vamos falar da parte boa, eu acho que tiveram coisas excelentes. Eu achei que a atuação do Brad Pitt, do Danson Idris, do Javier Bardem, da Carrie Condon e dos outros atores mesmo, foi boa. Eu acho que mesmo algumas linhas de história se perdendo ao longo do filme, a atuação foi boa. Eu acho que o Brad Pitt e o Danson Idris fizeram uma baita atuação legal, boa mesmo, dá para dizer assim, os caras encarnaram mesmo o papel do piloto, mesmo com aquelas coisas bem hollywoodianas, né? O personagem do Sonny Hayes, né? O personagem do Brad Pitt é o piloto americano, meio texano, meio exagerado pra caramba, ok, mas a atuação é boa. E a direção, né, a tecnologia, o que eles usaram, eles mostraram para nós coisas que nós que amamos Fórmula 1 nunca vimos dentro da Fórmula 1. Vamos falar na parte de spoiler também, né? Não vamos dar spoiler, mas tem cenas ali muito legais. E algumas conexões algumas coisas que eles tiveram um cuidado intenso, que a gente pode falar que não é spoiler aqui, o fato de ali eles terem pego entre os produtores muita gente do meio, incluindo o próprio Stefano Domenicali e o Hamilton, que foi um dos produtores, Lewis Hamilton foi um dos produtores, e de fato tem alguns detalhes que, apesar da coisa hollywoodiana exagerada, tem muitos detalhes ali que são reais, que parecem exagero, mas são reais, né? Então, eu vou dar um exemplo que eu achei muito legal. Depois que eu vi o filme, eu vi uma entrevista do Jerry Bruckheimer, que é o produtor principal, que ele comenta e, pô, tem muita cena no filme que você olha e fala, imagina que o piloto fez isso, imagina que isso aconteceu. E ele falou, nós tivemos o cuidado de todas as cenas de ação de pista e todas as coisas que acontecem na pista, em algum momento da Fórmula 1 alguém fez. Inclusive as sacanagens, inclusive tudo. Então ele falou, a gente teve esse cuidado para ninguém poder dizer, não, isso aí não tinha como acontecer. Ele falou, cara, alguém fez. Sabe? Só que eles condensaram tudo em um campeonato, né? Em poucos GPs ali para mostrar no filme. Então, eu acho isso impressionante, assim, o cuidado que eles tiveram, né? E cuidados que chegaram ao fato de... vou falar uma coisa que seria um soft spoiler, mas na verdade todo mundo já sabe por causa do trailer. O Tony Hayes, que é o papel ali do Brad Pitt, né? O piloto do Brad Pitt faz, ele vem de outra categoria. E no começo, a ideia é que ele viesse uma categoria completamente fora da Fórmula 1, que era a categoria de Baja 1000, né? 1000 cilindradas, que eles até falam, comentam essa categoria no filme. Mas o Hamilton virou e falou, não, um piloto dessa categoria não poderia chegar à Fórmula 1, não poderia ser colocado num carro de Fórmula 1, simplesmente.
Então aí eles trocaram e o cara vem ali de uma outra categoria, que é a 24 horas de Daytona, que é a INSA, na verdade, né? Então isso é uma coisa, alguns cuidados foram tomados que foram muito legais e alguns detalhes de pista que obviamente mostram câmeras que a gente nunca poderia ter visto, porque foram uma tecnologia totalmente nova que eles montaram para essas cenas. Então a tecnologia é incrível no filme, é muito legal, né? Eles até criaram câmeras com um quarto do tamanho que eles usaram no próprio Top Gun Maverick, porque obviamente um caça-jato cabe em câmeras grandes, mas no Fórmula 1 não cabem, mas com qualidade IMAX, que é uma câmera 6K, né? Então a tecnologia também foi incrível e isso nos deu cenas, tomadas que a gente não vê numa corrida de Fórmula 1 e que estavam numa corrida de Fórmula 1, ou estavam, né, supostamente. Então isso foi muito legal, parte técnica maravilhosa e formou cenas muito legais. Eu acho que peca muito esse filme na história, porque hoje nós temos bons filmes com história. Se você assistir Rush, é um baita filme com história, né, baseado em fatos reais, mas com uma baita história boa, bem escrita e um roteiro bom. Esse filme pecou bastante nesse lado para mim. Mas eu acho que, em geral, vai atrair muita gente que não é fã. E para quem é fã, não ficou uma coisa que você assiste e fala, nossa, que porcaria. Quando você assiste e fala, não, é legal. No mínimo é um filme bacana de assistir, né? Dessa parte, senhores, falando aí da parte mais técnica, falando aí principalmente das atuações, o que vocês acharam aí, Varela? Volta você de novo, fala aí o que você achou dos atores, das atuações, dos pilotos ali no meio. Então, eu queria partir de um ponto importante que você falou aí, que é da verossimilhança que eu percebi no filme, né? Apesar de terem elementos que pareçam absurdos, e eu acho até que eles. Eu não sei se parece mais absurdo ainda, porque nós temos imagens de eventos que nós não tínhamos na época, mas quase tudo que acontece no filme aconteceu na Fórmula 1. A gente não vai falar agora, vamos deixar para a parte com spoilers, né? Essa é a parte legal. Então, várias coisas iam acontecendo ali, e eu estava assistindo com amigos, né? E eles perguntando, mas, cara, isso aí, cara, isso aí, você sabia que isso aí já aconteceu? Não, é mentira, aconteceu. É sério, é dessa forma, assim. Então, apesar de parecer exagerado ou mentiroso, e de fato, às vezes, as imagens captam, né? Algumas coisas são de outras épocas, né? Alguns acontecimentos são de outras épocas. Então, nós temos câmeras no filme que, claro, não teve naquela época. Então, passa a sensação do que está acontecendo. Mas a verossimilhança do filme é excelente. Então, eu nem sabia disso aí que você falou que o Jerry Bruckheimer tinha dito. Eu não sabia que ele tinha focado nisso. Eu percebi porque o filme, à medida que eu assistia, ele ia me lembrando de coisas da Fórmula 1. Disse, isso aqui lembra tal coisa. Aquele ali lembra tal. Isso aqui é uma referência a não sei o quê. Então, você passa o filme inteiro tendo aqueles glimpses, aquelas memórias de coisas que você viu. Então, você aí que é mais jovem ou que não é tão fã de Fórmula 1, que vai assistir esse filme, convide aquele seu amigo viciado em Fórmula 1, de preferência que seja um cara mais vivido, que acompanha Fórmula 1 há muito tempo, que ele vai conseguir te dar uns insights muito legais do filme. Exato. E aí, André? Então, Eilor, eu também, falando dessa questão de história, eu dividi o filme em 4 partes. Então, 2 partes eu gostei bastante e 2 não que eu não gostei, mas eu fiquei meio com o pé atrás. E uma coisa que o filme, geralmente, a gente não quer meio que já ganhar de cara o que está acontecendo. Você fala, pô, já sei o que vai acontecer ali na frente. Em um determinado momento do filme, isso que eu entro um pouco no que você falou, na questão da história ficar um pouco aquém, é que fica meio claro o que vai acontecer. Então, em determinado momento do filme, para mim já ficou claro, pô, tá, já estava tudo dentro das bases hollywoodianas do roteiro padrão. Então vai acontecer isso aqui, aquilo ali e aquilo ali. Porque no Top Gun Maverick, chegou um determinado momento que ficou uma coisa em aberto que você fala, putz, cara, será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Foi um filme que me gerou uma certa tensão em determinado momento, até emocional, com jogo de cena, de música, de atuação. E nesse filme não aconteceu, porque já estava meio que na cara certas coisas que iam acontecer.
Então, isso eu acho que os caras poderiam ter trabalhado um pouco mais, saído do lugar comum de Hollywood, né? Mas de resto, cara, eu também achei que para quem está chegando agora e não tem tanto contato com a Fórmula 1, também vai adorar. E se o só talvez aquele fã de Fórmula 1, quem já está na Fórmula 1, aquele fã muito crítico, talvez não vai gostar, mas muitas coisas que estão ali são sensacionais e é gostoso de ver. Você fala, putz, que legal. Então, eu achei que esse filme teve grandes acertos e teve alguns erros que, se eles tivessem tido um pouquinho mais de cuidado, eles poderiam ter trabalhado melhor e ter entregado. Eu já achei bom, mas poderia ter entregado um conteúdo superior e talvez desse um pouco mais de personalidade para o filme. Mas eu acho que quem está com o pé atrás de assistir o filme pode assistir sem medo, porque o filme vai te entregar, que nem vocês falaram, essa questão de momentos da Fórmula 1, coisas que você consegue, assistindo, te trazer à memória, pô, isso aqui, aquilo ali, a gente vai aprofundar na parte de spoiler. Então, ter essa sensação no filme é muito legal. Você vê que eles tiveram preocupações com alguns detalhes do que acontece na Fórmula 1 de verdade. Boa. Deixa eu só dizer uma coisa. Uma definição que me veio aqui, assim, quando eu estava assistindo o filme, de forma bem sucinta, comparando com o filme lá do Lauda e do Hunt, né, que eu nunca lembro o nome. Rush. É o nome do Rush. É o Rush. Eu adoro aquele filme. Comparando com esse filme, é o seguinte: o Rush é um filme com uma excelente história, uma bem contada história, com cenas de corrida. O filme da Fórmula 1 é um filme de cenas de corrida com uma pequena história. Basicamente seria isso aí. Acho que as preocupações foram diferentes, né? A preocupação maior ali não foi contar uma grande história, né? Temos um excelente script, não, mas... E é o que a gente comentou na live, que foi até o nosso amigo Thierry que também entrou nesse assunto, porque esse filme, ele é um material meio que promocional, então ele está tentando levar para pessoas que talvez não tenham esse hábito de sentar na frente da televisão para assistir, porque quem não conhece a Fórmula 1 vai saber da F1 TV, então basicamente o cara tem que assistir ou no canal fechado ou na TV aberta. Então, aí quando esse filme vai para o cinema, é um material publicitário muito grande, você vai ter acesso a pessoas que... Eu conheço pessoas que vão para... A minha irmã, por exemplo, assiste todos os filmes existentes no cinema. Então, se tem um filme falando de não sei o que ela assistiu, então ela vai muito. Então, esse filme, ela vai assistir. Então, vai alcançar pessoas que talvez não teriam a paciência de... tá passando Fórmula 1, deixa eu sentar para ver o que é. Então, ele foi um material publicitário. Então, entra um pouco nisso também, né? A história ficou em segundo plano para talvez mostrar esse material e talvez mostrar... tentar convidar essa pessoa a tentar acompanhar a Fórmula 1. Então, eu acho que nesse quesito o filme foi bem sucedido, eu acho. Por outro lado, eu vou fazer uma interferência aqui no que vocês estão falando, porque uma coisa que o Varela comentou, né? Ele é um filme de, vamos dizer assim, de ação, né? De cenas de corrida com uma pequena história, talvez como Top Gun Maverick também, né? É um filme de ação ele é de fato um filme de ação, né? É diferente de um filme que eles contam uma história e tem cenas de corrida. Mas aí é que tá. Eu achei que mesmo nisso esse equilíbrio ficou desequilibrado, porque eu acho que apesar da ação do filme ser muito boa, é uma ação que não sustenta a história. O que eu quero dizer com isso? Se a gente pegar hoje... O grande problema desse filme, eu acho que é esse. Se a gente pegar hoje, a gente tem bons filmes de automobilismo. Se você pegar filme como Ford versus Ferrari, o próprio filme, né, que conta a história da Ferrari, conta a história do Comendador. Se você pegar o próprio Rush, são filmes que, tudo bem, eles, é o que o Varela falou, eles estão contando uma história e coloca-se ação no meio. Só que, assim, um filme, gente, é contar uma história. Então, mesmo um documentário, daqueles documentários mais chatos possíveis, que fica uma pessoa narrando, até,
tem cenas que chamam atenção, espetaculares, que, sabe, montam junto com isso. Eu achei que esse filme, o grande problema que ele teve, nesse sentido, é que se você isolar o roteiro, só isolar a história, isso ficou bem ultrapassado. E eu vou fazer uma crítica que eu fiz também pro Top Gun Maverick, que são os mesmos produtores, o mesmo diretor. Eu acho que o Kosinski e o Buckenheimer são gênios. Os caras já fizeram filmes incríveis, porém, eles estão ligeiramente ultrapassados em termos de história. Isso é uma crítica que eu faço para eles mesmo, porque, gente, não é porque um filme precisa contar uma história e precisa ser um filme ao mesmo tempo, né? Uma história real, e precisa ser um filme ao mesmo tempo, que você tenha que colocar todas as coisas, assim, o checkbox hollywoodiano. Ah, tem que ter um romancezinho assim, assim, assado. Tem que ter não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tem que ter... E esses caras são da velha guarda do cinema. Eles não são diretores novos. Então, uma coisa que me incomodou foi isso. Tem que fazer todos os checkboxes de Hollywood, sabe? De tipo, isso aqui é um filme, então tem que ter o casal, tem que ter o herói, né? A jornada do herói, tem que ter o herói relutante, que depois se descobre, tem que ter o professor e aluno, tem que ter um monte de coisa que eu olho assim e falo, cara, se é um filme de ação sobre automobilismo, por que eles não pegaram, então, e pega uma história de fundo do automobilismo, já que eles tiveram esse cuidado de usar tudo o que aconteceu na Fórmula 1, pega uma história de 2 pilotos, pega o campeonato de 2016. Vou dar um exemplo. Hamilton versus Rosberg. Ou de 2021, Hamilton versus Verstappen. E usa isso como pano de fundo da parte da Fórmula 1. Porque aí você não se trai na história precisando colocar coisas que, gente, a história não é muito diferente da história que a gente viu lá no Dias de Trovão, né? Em português, lá no como é que chama o filme da NASCAR lá, do Tom Cruise, em inglês? Days of Thunder. É verdade, é Days of Thunder mesmo. E nem o filme do Stallone, né? Também não é muito diferente do famoso filme do Stallone, né? Do Driver, batido, né? Olha o spoiler. Mas assim, falando por lado da história, né, de fato, eu acho que isso eu acho um pouco desnecessário, entendeu? Você fazer os checkboxes de Hollywood, porque dá hoje em dia para você pegar uma história que é interessante, como o Rush, gente. Rush tem tudo isso. Tem, inclusive, romance, tem o herói vilão, tem tudo. Só que você subverte isso de uma forma qualitativa, sabe? Para fazer uma história que funciona junto com a parte técnica, junto. Isso eu acho que faltou, isso eu achei muito ruim. Tem momentos do filme que são cringe. No máximo, que eu assisti, eu falei, meu Deus, que vergonha dos caras terem colocado isso, sabe? Então, tem exageros, mas eu acho que, assim, se fossem só os técnicos, só os exageros de automobilismo de corrida, eu ia falar, beleza. Mas também tem uma coisa ultrapassadíssima na história por conta da necessidade de fazer todos os checkboxes de Hollywood, sabe? E esse filme já tem algumas questões que me incomodaram um pouco. Por exemplo, o fato deles terem que mostrar algumas coisas que estão relacionadas a patrocinadores da Fórmula 1. Porque esses caras aprovaram que a FIA fizesse o filme e aí tem, de fato, patrocinadores, né, que tem participação no negócio. Isso já traria uma carga chatinha pra gente, né? Uma carga assim meio, puta, isso aqui deu uma zoada na história. E aí, além de tudo, eles fazem pontos da história que foram muito fracos. Todos os personagens que não são os principais, todos, e que são atores bons, né? Todos que não são esses caras, são personagens que ou desaparecem no meio do filme e perdem importância completamente. Ou, pior, são personagens que têm importância, só que entra numa parte secundária da história que é horrível. E um exemplo desses que eu dou, e que aí eu não vou falar o que acontece, mas o vilão do filme eu achei péssimo. Uma das piores escolhas que eles poderiam fazer foi o vilão do filme. Ele não tem força nenhuma, ele não tem motivação nenhuma, ele não tem nada, né? Então é meio horrível, assim, deu uma estragada
complicada do filme, né? A motivação dele aparece nos últimos 10 minutos do filme. Maravilhoso, né? E mal explicada, né? Mal E mal explicado. explicada. Eu fiquei meio assim, o que está acontecendo, como é e tal, mas olha o spoiler, olha o spoiler. Então, vamos lá. Mas aí, Lô, deixa eu dizer uma coisa aí. Oh, desculpa, eu interrompi, né? André, você quer falar? Não. Manda bala. Assim, às vezes, eu ficava olhando para o filme e eu olhei muito para o público, certo? Tinha muita gente bem jovem no cinema. Jovem mesmo assim, 16, 18 anos. Eu não vi nenhuma criança, não sei nem qual é a classificação etária do filme, mas tinha um pessoal bem Na minha sala jovem. tinha bastante criança também, viu? Pronto. Aí, às vezes, o que acontece? Às vezes, a gente já viveu um bocado, a gente já viu muita coisa, já viu muito filme, entendeu? Então, às vezes, eu gosto muito de cinema, para mim é muito difícil eu gostar 100% de qualquer coisa que eu assista, porque eu já vi aquilo, entendeu? Como a carga do que você já assistiu é muito grande, então é muito difícil que você tenha algo... Eu fiquei pensando nisso, eu disse, poxa, esse filme tem muito clichê. Só que aí, quando eu pensava isso, saiu uma piadinha sem vergonha e o cinema começava todo mundo a rir, aquela molecada a rir. Aí eu disse, cara, nem para. Aí eu fiquei assim, cara, a verdade é que essa turma não assistiu o Driven, né? O Driven lá, o filme do Stallone. Entendeu? Eles não assistiram aquele filme, então eles não sabem. Possivelmente não assistiram Rush. Rush já tem o quê? 10 anos? Tudo isso? Tem mais 10 anos. Acho que tem mais 10 anos. Velho. Não sei, possivelmente não assistiram. Então, assim, para mim eu já vi isso várias vezes, mas eu acho que Hollywood insiste nesses checklists aí que a gente não suporta mais, porque de alguma forma eles funcionam, entendeu? Senão eles não fariam. É um saco para a gente, mas acaba que eu acho que ele é tipo aquela fórmula que já pegou a gente anos atrás, quando nós éramos moleques, entendeu? E agora tá pegando a nova geração, entendeu? É tipo a primeira dose do traficante, né? Olha aqui, toma só essa daqui, né? Aí piora, né? Essa questão assim, Varela, eu não digo nem pela chateação só de ser uma coisa repetida, mas é uma coisa que eu acho que isso que me preocupa. Aí eu precisaria ver como uma pessoa mais jovem também, mas eu achei que tem uma forma um pouquinho velha ali, velha mesmo, sabe? É uma coisa que a gente já viu em muitos filmes, um pouquinho ultrapassada, de você precisar ter um vilão, precisar ter um romance, precisar de cara, na real, não precisa muito, né? Dá para você fazer outras coisas ali, ou pelo menos incorporar isso ao ambiente que você está colocando ali. Por isso que eu digo, entendeu? Se em vez de você ter uma motivação externa para que as coisas aconteçam, tivesse uma motivação dentro daquela própria temporada da Fórmula 1, entendeu? E aí é que vem a questão e complica um pouco para esses caras, que eu acho que eles até conseguiram fazer uma mágica, e eu concordo com você que eles fizeram muito bem. Eles, por exemplo, o filme do Rush, por que o filme do Rush é tão bom? Porque, porra, os caras estão no grid, estão conversando com outros pilotos. Os outros pilotos também são atores, eles podem conversar, eles podem chegar para outro piloto e falar: ô, fulano, não sei o que, você bateu, não sei o que, os caras começam a brigar, não sei o que. Eles não podiam chegar no Verstappen e começar a empurrar o Verstappen, porque o Verstappen atua mal, basicamente, né? Não podiam fazer isso com o Hamilton, com o Leclerc, então essa conexão não teve. E aí é que eu achei que ficou um pouco desconexo. Talvez eles pudessem ter usado as cenas mais de corrida, usando talvez mais as equipes, os carros e os engenheiros, os chefes de equipe, como um pano de fundo, mas talvez ter outros pilotos, também atores, eles pudessem, sabe, se envolver e aí criar uma história dentro do paddock. Não uma história que no paddock eles mostraram a Fórmula 1 como ela é, porque eles filmaram lá realmente, e aí todo o background fica fora do paddock. Fica dentro do box para dentro, do box para trás, vamos dizer assim. E aí essas coisas acabaram não conectando muito. Mas eu concordo com você, também é uma fórmula muito batida para a gente, né? Eventualmente para novos públicos, não. Mas, gente, vamos entrar agora na era dos spoilers. Spoiler alert. Spoilers. Então, avisando todo mundo. Você que tá aí e não viu o filme,
Saia. Ou Volte veja por depois. sua conta e risco. Com- Daqui pra frente vamos falar de tudo, gente. Vamos falar de cada detalhe, cena, vamos falar Vamos spoiler pra falar caramba. bem, falar mal, Exato. criticar o que foi ruim, detalhando, falar bem o que foi bom. Fujam. Como o filme foi lançado no dia dessa gravação, pessoal, há 2 dias, foi dia 26, né, de julho que foi lançado o filme, e hoje é dia 28, a gente já avisa que esses spoilers vão ser bem profundos, porque se você não assistiu, é por sua conta e risco. Vamos começar aí. Ô, André, eu vou te pedir licença, mas eu vou conversar com o nosso grande amigo convidado, Diogo Varela, porque eu sei que ele tá doido para falar dos spoilers e de tudo que ele viu lá no filme. Varela, quer dar um geral aí do que você achou legal? Cara, a gente vai ter que ir falando, porque é tanta coisa que é melhor ir por partes, né? Vamos começar do começo do filme e a gente vai avançando. Vamos segmentar o filme, né? Assim, o primeiro grande spoiler do filme, de cara, que eu notei assim, foram as cores clássicas da Lotus, né? A Apex é uma equipe preta e dourada, então, de cara já... os caras já buscaram uma referência aí, devem ter feito uma pesquisa e tal. E aí, qual o carro que você acha mais bonito, tal, qual a cor e tudo. E essa combinação da JPS está sempre no topo, né? Então foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Depois, falando dos personagens principais, a gente tem ali, né? Eles foram buscar personagens bem antigos, né, que viveram a Fórmula 1 em outra época. Isso ficou muito esquisito no começo, que eu disse, um cara dessa idade, engraçado, aí na hora que eu pensei isso, eu disse, pegaram o cara fora da faixa etária e tudo, na hora que eu pensei isso, eu me lembrei do Chiron, eu disse, mas o Chiron venceu com mais de 50 anos, 57 anos. Na hora que eu... Isso, aí eles falam no filme. Ele tem algum momento ele fala, Luiz Chiron venceu seu primeiro GP de Mônaco e tal em 57 anos, que é exatamente a idade do Reis, né? Então, ou seja, para a Fórmula 1 atual fica muito forçado, né? Foi aquela conversa que a gente teve na parte sem spoiler, mas aconteceu. Já aconteceu na Fórmula 1. Os pilotos antigos, eles chegavam a viáveis, digamos assim, né? Numa idade bem, o Fangio era bem mais sênior quando venceu seus Era comum, né? títulos. Você pegar o Von Trips, o Fangio, naquela época, década de 50 e tal, os caras, às vezes, começavam a correr com 40 anos, né? Tinha cara de 50 e tanto correndo, né? Isso, até porque não tinha piloto, né? Não tinha tanto piloto assim, entendeu? Ou eram loucos ou eram bacanas endinheirados, né? Não eram atletas, né? Eram os pilotos, os caras não eram grandes, com a atletas, barrigona. Outra coisa. Eram motoristas, eram motoristas. Tanto que o nome em inglês, o inglês não chama de pilots, né? Chama de driver. Né? Quem chama de piloto somos nós, os italianos também chamam de piloto, né? Os pilotos. Aí partindo para os protagonistas, assim, eles pegaram aquele perfil, né? O personagem do Brad Pitt, que é o Reis, ele me lembra o James Hunt, né? Aquele cara folgado, canastrão, né? Bonitão, forte, louro, gosta de tomar uma e tal. Então foi a primeira referência que me veio, foi a referência meio que James Hunt. O Rubens Varela, inclusive, quando começam as patifarias da pista, eu lembrei de muita história do Piquet, né? Grandes jornalistas brasileiros, como Leme Martins, contaram grandes histórias do Piquet, que muita patifaria que o cara, porque ele faz um monte de patifaria na pista, me lembrou muito, né? Exato. Eu ia falar do Piquet, justamente, porque o personagem ele não é baseado nela. Então, eles pegam uma característica ali. Então, essas coisas do personagem do Reis me lembraram o James Hunt, o Nelson Piquet, outros pilotos que tinham ali aquela, né, que tinha aquele, que tentavam jogar o jogo com um certo jogo de cintura, né? Aí o Rubens Cervantes, que é o companheiro dele, que foi companheiro de equipe na então Lotus, quando eles pilotaram na época lá, aí tem um erro histórico aí que eu falo já, nós não temos muitos detalhes de como é a pilotagem dele, mas pelos comportamentos dele e tudo, ele lembra aquele piloto que foi piloto e devia ser aquele cara mais certinho e tudo, mais empresarial, tanto que seguiu esse caminho, né? Estilo Lauda, Helmut Marko, Christian Horner, Zac Brown, Prost, o Prost foi empresário, depois teve equipe de Fórmula 1, então eles pegam, nós temos ali, eu acho que aquele perfil meio piloto Lauda,
né, que seria o Cervantes, e o piloto meio James Hunt, Nelson Piquet, que seria o Reis, né? O erro histórico que eu estou falando ali, para o pessoal que não acompanha a Fórmula 1 mais antiga, não lembra, é porque o filme fala que eles pegam cenas reais, para você aí que não é muito fã de Fórmula 1, está assistindo o programa e não acompanha a Fórmula 1, aquela cena daquele acidente que está no filme é uma cena real, aquele acidente é um acidente de um piloto norte-irlandês chamado Martin Donnelly, Isso. certo? A cena é aquela exatamente cena que vocês estão vendo ali. O piloto do carro dividiu no meio, o piloto ficou com as pernas de fora. O acidente não teve relação com a ultrapassagem com o Senna, tá? O acidente foi num treino classificatório de sexta. E o carro na quebrou. própria pista de Jerez de la Fronteira, na Espanha, tudo igualzinho, Isso. só que não tem Foi. pena no, Só que no tem meio do as caminho, né? diferenças é que o Senna ele não estava tentando ultrapassar o Senna, foi uma liberdade poética que eles fizeram ali para colocar os grandes ídolos, né? Tem uma hora que ele fala do Schumacher, Senna, Mansell, no filme. E ele fala no filme que o acidente ocorreu em 93. Em 93, a Lotus não era Camel Lotus. Ela não era daquelas cores. Tá? Aquele acidente é um acidente que aconteceu, se eu não me engano, em 90 ou 90, né? 90. A Lotus teve aquelas cores em 87, 88, isso. 89 e 90. Para 91, eles já mudaram o padrão de cores, então não era aquela Lotus amarela. Mas até fora essas diferenças aí, que a gente falou que é real, tá tudo real. Alguém quer acrescentar alguma coisa aí nos easter eggs? Eu tenho mais aqui. Isso, tem bastante easter egg, mas vamos do começo para o fim mesmo. Vamos para o começo para o fim. Eu anotei aqui. Tem uns interessantes. Outra coisa que eu achei interessante foi que eles focam no quesito superstição dos pilotos. Para quem não sabe, né, os pilotos são seres altamente supersticiosos, né? Ganhou a corrida com a cueca, o cara guarda aquela cueca e usa em momentos especiais e tudo. Então, isso fica claro em que momentos? Quando você vê as meias de cores diferentes, né? Você vê que... Isso é legal do filme. Em nenhum momento ele fala aquela coisa do filme do Stallone, que é brega. Por que ele joga as moedas na pista? Aí alguém explica. Não, ele joga moedas para que derrapagens... Não. Você entende que o uso da meia do personagem do Brad Pitt é uma superstição. Primeiro porque ele dá um close, e segundo, depois a moça, ela faz a mesma coisa, né? A moça, ela levanta a perna e diz, hoje é nosso dia. Então, você já entendeu que aquilo era superstição. Ele usa a mesma camisa, uma camisa antiga, com patrocínio da Pioneer, que possivelmente era alguma camisa da época que ele foi piloto da Fórmula 1, né? E ele... Tem um outro, é porque já é mais pro final, tá? Esse easter eggzinho que eu quero falar, né? Outro que eu tinha falado era da verossimilhança da parte técnica da Fórmula 1, mas eu já falei na parte sem spoiler, da preocupação deles em bem claramente explicar, né? Você vê a dificuldade de um projeto, eles falam o tempo todo da dificuldade que é conseguir um décimo, né? Tanto de trabalho tem para que a pessoa entenda a complexidade ali do trabalho da Fórmula 1. E outra coisa interessante é o reforço ao trabalho de equipe. Para quem é de fora, a Fórmula 1 parece sempre uma coisa carro e piloto. E para muitos é só o carro, né? O pessoal adora falar isso. Quem tem o melhor carro vence. É a cara do Demi-Fan, né? O Demi-Fan, aquele cara que assiste a largada, né? Então o filme deixa isso bem claro, né? Que aquilo é uma equipe que todo mundo precisa trabalhar. Ele tem uma hora que ele fala: se você conseguir 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, a gente tem tantos de segundos que em uma corrida é exatamente isso. Sim. O fato dele juntar a equipe para correr, né? Ele unir a equipe, né? A gente sabe que tem pilotos que eram craques em fazer isso, né? Em unir. O Piquet era um, o Senna era outro, em unir para ele, né? Não unir. Não para o companheiro de equipe. Tem os craques, não para o companheiro de equipe. E tem os craques para desunir, né? Como o Alonso. Tem os bons desunidores. Né? Inclusive, Varela, até vou colocar um ponto em relação a isso, que eu acho muito legal, que eu acho que isso foi, de certa forma, uma pitadinha de crítica aí que eles fizeram. Porque os pilotos atuais, eles seguem a cartilha da equipe. E o Sonny Hayes, que é um cara da nossa idade, o Sonny Hayes é a gente, até seria talvez um pouco mais velho que a gente, sentado num carro de Fórmula 1. E ele é dessa época que a gente tava falando, gente, é da época do Piquet, do Mansell, do Prost, do Senna, onde os caras faziam coisas incabíveis para ganhar uma corrida. Então, até vou dar uma dica aqui. Você que está assistindo,
este episódio aqui é o primeiro episódio do Vácuo da Velocidade que você está assistindo, vocês querem ouvir histórias inacreditáveis de Piquet, de Mansell, vão assistir a entrevista especial que nós fizemos com o Celso Duarte, engenheiro, que trabalhou com o Senna na Lotus, e depois trabalhou com o Piquet e Mansell, e esse cara conta histórias inacreditáveis de coisas que o Piquet eventualmente fazia, por exemplo, para ganhar uma corrida. Como eu falei, muitos jornalistas, quem se aprofunda na Fórmula 1 sabe que o Piquet, por exemplo, é um cara que ele pegava o medidor de calibragem de pneu dele e numa prova ele distorceu a agulha do medidor para, na hora que todas as equipes vinham assistir, né, o cara calibrando o pneu, eles calibrassem o pneu de todos os carros errados, e só ele tinha o pneu com calibragem certa. Os caras faziam umas coisas que hoje em dia, primeiro, não dá, porque hoje em dia, né, os caras já têm um parecer técnico enorme em relação a tudo isso, mas que eles faziam para ganhar a prova. Esse negócio, por exemplo, a manobra que o Sonny Hayes faz de demorar para sair e esperar o pneu da galera esfriar no grid para ele chegar com o pneu aquecido, muita gente já fez, inclusive, da Fórmula 1. E esses pontos, Varela, que você estava falando, são os pontos que eu acho que fazem a interseção e, de certa forma, é uma certa crítica entre a pilotagem e a emoção da Fórmula 1 antiga, que tinha emoção, tinha ação, o piloto tinha ação, para o que é hoje. Então, eu acho que até a história do Brad Pitt, né, do Sonny Hayes, liderar a equipe, e uma coisa que o outro piloto que já estava lá, que era o piloto principal deles, não faz, é um pouquinho de crítica, sabe? Pô, os caras não colocam o corpo deles aqui. E, inclusive, uma cena que eu achei maravilhosa, e que recentemente até teve vídeo sobre isso, que circulou muito aí em Instagram e TikTok, que é a cena em que o piloto lá, o JP, né? O piloto do Denson Idris lá, esqueci o nome do segundo piloto lá. Ele chega. Pierce. Hã? O Pierce. Isso, Pierce. Joshua Pierce, ele chama. Joshua Pierce. Obrigado. Pierce. O Pierce chega para começar o trabalho dele de manhã e ele chega lá e o Sonny Hayes já tá lá com a galera, correndo na pista há muito tempo. E o engenheiro olha e fala, né? Ele pergunta, pô, quanto tempo ele chegou? Ele chegou antes de mim, o engenheiro fala. Que é o engenheiro mais velho, que você vê que é um cara que deve chegar lá muito cedo. E a hora que o cara, que o Pierce vira as costas, o cara fala, aí, chegou antes de você também. E recentemente, isso é uma coisa muito louca. Tem um vídeo do Verstappen chegando no estacionamento com o carro dele, e ele aponta para o carro do Hamilton e fala, tá aí, ó, 7 títulos mundiais, 4 títulos mundiais, e ele chegou e eu cheguei antes de todos os outros, antes de todo mundo. Os caras trabalham, os caras se colocam nessa posição para ganhar. E isso é muito legal, porque são pontos que quem assiste muito profundamente Fórmula 1 vai notar e vai falar, puta, que legal, cara, eles fizeram crítica, eles colocaram essas coisas. E até mesmo, Varela, que você falou também da superstição, né? Quem assiste e acompanha muito lá por dentro sabe o quão supersticiosos esses caras são, e inclusive, eu acho que aí talvez até, não sei se foi coincidência, mas o Hamilton também é um cara que ele comentou uma vez numa entrevista que ele sempre foi muito supersticioso. Ele é muito religioso e muito supersticioso. Então o Hamilton fala, sempre que você me vê no carro parado, concentrado, de geral, eu tô rezando. E ele uma vez comentou que ele era tão supersticioso que chegou num ponto em que ele tinha que fazer uma série de coisas para entrar no carro. Então, colocar uma roupa específica... Começa a virar transtorno obsessivo compulsivo, né? Começa a ficar toque, né? E ele falou que chegou num ponto em que ele falou, cara, se eu não puser a mão esquerda primeiro no carro, eu saio, perco, todo... Aí ele falou que ele virou para ele mesmo e falou, não, chega de superstição, não dá. Entendeu? Porque senão, se você não fizer exatamente tudo que você tem que fazer para entrar no carro, você vai achar que você vai perder. E é legal que no filme tem uma cena em que o Sonny Hayes entra e ele esquece de colocar a carta de baralho no bolso. E eu falei, puta, eu não sei se o Hamilton chegou a comentar com os caras, ou se os caras tiveram atenção a esse detalhe, que ele não coloca a carta e ele fica ensandecido que ele esqueceu. Dá a impressão que nunca olha a carta, mas ele voltar para a realidade, sem a carta, ele perde totalmente o controle do que está acontecendo e ele fica fora de si, né, nessa parte.
E é uma coisa que as Parece pessoas... o peão do filme A Origem, né? Lembra O da peão da cena? orelha, Cada um tem que exatamente. ser o seu totem, né? O Tem cara que não ser sabe o nem teu se está na totem de realidade, né? né? E é legal isso, porque é o tipo de coisa que muita gente vai assistir e vai falar que exagero. E não é, gente. Esses caras têm uma superstição assim insana. Né? Tem até um videozinho recente que dá para ir ver no Instagram da F1 Academy, que eles pegaram todas as meninas, todas as pilotos, e fizeram um vídeo elas contando quais são as superstições delas para entrar no carro. E tem essas coisas muito loucas. Eu só entro com o pé esquerdo primeiro, eu só faço não sei o quê, eu dou 13 batidinhas no carro, sabe? É um negócio que você fala, gente, como, que exagero louco, né? Você lembra do Sonny Hayes orando? Sim. Em duas cenas ele ora, A né? Antes marca, ele tá de... marcado ali, né? Isso. Ele Deixa ajoelha bem no claro carro ali a questão da ali. religiosidade. O Senna era um piloto que tinha uma religiosidade muito aflorada, né? Aí tem vários easter eggs do Reis em relação... Pode falar? Em relação ao Senna, né? Pô, a cena do momento, ele descreve aquele momento em que parece que a batida dele, o coração para, e ele não está mais... A descrição, né, basicamente, da experiência extradimensional, né, que na verdade é uma experiência de super concentração do Senna que aconteceu em Mônaco, né, quando ele narrou que ele simplesmente entrou num estágio de fora da realidade, que ele não sabia mais onde o corpo dele acabava e começava o carro, e a pista não parecia mais que era uma pista, e sim um túnel, né? Ele ali era um momento de alta concentração, e naquele momento ali, você que não conhece as histórias de Ayrton Senna, mais novo aí, ele simplesmente fez os você olhava a tabela de tempos, tinha Ayrton Senna, 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 proxa. Ele quebrou próprio recorde, eu acredito que 6 vezes seguida, né? Então, é uma referência a essa questão aí. Outra questão que eu acho legal, assim, isso parece uma coisa do Maverick também, tem alguma coisa assim de pessoas que carregam, né, seus fantasmas, né, os personagens do Kozinski, o Maverick tinha muito isso, né, ele tinha monstros que ele precisava derrotar, né, o Rock tinha muito isso, né, lá nos filmes do Rock Balboa ele fala, né, tem um monstro no meu porão e eu preciso tirar ele de lá, né, então a mesma coisa que o Sonny Hayes, ele tem esse monstro dentro dele, né, que é o acidente. Eu achava muito que era a carreira que não deu certo, talvez também, mas em diversas cenas no filme ele acorda com a última imagem, sonhando a última imagem do impacto, né? O acidente real do Martin Donald, ele foi a quase 300 por hora, foi uma batida de 42G, né? E imagino que ele deva ter seus fantasmas também. Então, ao longo do filme, esses personagens, você acompanha que eles precisam enterrar tem algo dentro deles que para finalizar aquela etapa final de vida do ser humano, ele precisa enterrar esse monstro que vem acompanhando há muito tempo. Então, essa parte da história eu achei bem legal, que é o momento que você vê que ele fica mais leve ali, né? Pode falar outro easter egg aqui? Pode. O que é que vocês acharam do acidente dele em Abu Dhabi? Lembrou alguém? Então. Fala, André. Você achou parecido com o acidente de alguém? Entra aí no papo, André. Então, eu acho que falando um pouco de Abu Dhabi, né, dá a impressão que eles deram uma fórmula de como eles poderiam ter terminado a corrida de 2021, né? Dá uma bandeira vermelha, todo mundo se reposiciona, troca os pneus e tem uma briga de verdade em E eles não fizeram. Eles não fizeram isso. Entendeu a crítica? No filme eles fizeram que todo mundo falou que a FIA deveria ter feito em 2021 e não fez. Exatamente. Entendeu? Tem algumas críticas no filme que eu achei interessante a FIA deixar passar. Entendeu? Essa é uma delas. E é interessante essa parte, porque se você for ver os envolvidos, é o Hamilton enfrentando os dois pilotos da Apex GP em condições iguais, né? Então, todo mundo parou, todo mundo recolocou os pneus novos, né? Até no filme eles falam, né? Pô, a gente deu sorte, porque como a gente classificou mal, a gente tem um jogo de pneu novinho e a gente vai enfrentar eles com pneu
malemar, né? Mas, enfim, eu acho que ali ficou claro de como eles poderiam ter agido, como eu acho que a grande maioria das pessoas esperava isso depois do que aconteceu, né? Porque na hora não dá para entrar nesse mérito, porque é muita coisa acontecendo. Mas de talvez ter parado a corrida em bandeira vermelha, resolvido tudo e ter largado basicamente todo mundo em igualdade de condições. Né? Mas, então, foi para mim ficou bem claro que eles deram uma cutucadinha nas decisões tomadas em Abu Dhabi e deixaram bem para Abu Dhabi mesmo, né? Então ficou bem claro que, talvez ali poderia ter feito de outra maneira ali, o jeito que eles agiram, né? Mas em relação, André, assim, em relação ao acidente, olhando o acidente, a forma como ele aconteceu, uma curva mais ou menos em 2 retas de 90 graus, o carro vindo, perdendo a traseira, batendo no guarda-reio interno, te lembrou alguma coisa? Nelson Piquet. Nelson Piquet, né? Singapura. Quando eu vi o acidente do Nelson Piquet aí, ó. Isso acontece porque assim, para a gente chegar em Abu Dhabi, o filme passa por um momento que para mim foi o ponto mais baixo do filme, porque é o quê? Quando o Reis chega na equipe, e isso eu achei muito legal, que é aquela parte dele aparece ali enfrentando o Senna no começo do filme, e aí vai para os dias atuais, ele correndo em Daytona, aí ele é um piloto top, ele vai, faz um monte de coisa acontecer, e chega na Fórmula 1. Quando chega na Fórmula 1, isso para mim ficou claro. Com poucas cenas do Brad Pitt e do Idris, eu falei, putz, o personagem do Brad Pitt, você gosta e você já pega um pouco de raiva do personagem do JP, porque ele é um personagem antipático e o personagem do Brad Pitt é um personagem magnético, ele é aquele cara, né? Enfim. E quando ele começa a correr na equipe, e aí ele começa a fazer coisas fora do regulamento, coisas, né, antidesportivas, que é o quê? Em determinado momento do filme, por quê? A equipe, para o pessoal entender, a equipe está passando por problemas financeiros e precisa, para não falir, vencer uma corrida. Precisa de resultado, né? O que também é realista, né? Tem muita equipe que, cara, se a gente chegar em 10º nessa temporada em algum momento, a gente tá na roça. Só que eles colocam o sarrafo lá em cima. Então, a gente precisa vencer uma corrida. E eles estão zerados no campeonato. Então, a gente não tem... Aconteceu, hein? Hã? Já aconteceu, hein? Sim, já aconteceu. É absurdo, eu acho absurdo, mas já aconteceu. Uma equipe ruim, tudo, conseguir vencer uma corrida ali e se salvar. E quando chega nessa parte da corrida, que o carro é ruim, eles precisam de alguma maneira conquistar um ponto, e aí o personagem do Brad Pitt começa a cometer vários erros propositais para beneficiar o JP, para o JP pontuar, né? Então ele começa a bater de propósito, entra no box, aí gera um safety car, aí o Idris vai, o pessoal para, ele ganha 3, 4 posições. E aí a equipe pontua pela primeira vez no campeonato. Então, em determinado momento isso para mim foi ruim, porque no começo, quando ele chega, ele fala, eu sou melhor que você, eu vou ganhar de você. Então ele peita o JP como piloto. Não, se eu não for mais rápido que ele, eu dou 10 mil para você. Então, aparentemente, ele vai se garantir na pista e enfim. Mas nesse parte do filme, ele começa a agir de maneira antidesportiva para beneficiar a equipe. Então, dá a impressão que o esporte tem, né? Sim, e dá a impressão que ele é um cara que ele faz de tudo para o resultado da equipe. E quando chega nessa parte que ele bate em Abu Dhabi, que ele bate parecido com o Nelson Piquet, eu falei, putz, agora nessa altura do campeonato, para acontecer o que aconteceu naquela reta final, o cara vai e faz propositalmente isso. E ele chega em determinado momento, ele já fala, pessoal, eu não fiz de propósito, foi sem querer, para já tirar essa carga de que ele fez de propósito a batida para beneficiar o companheiro, como o Nelsinho fez naquela época, né? Alguém bate nele, né? Na verdade, ele é atingido, a diferença para o Nelsinho se ele é atingido por curva, trás. Né? Ele acaba batendo, mas a plástica da batida é parecida, né? Então, essa parte do filme, eu não sei se vocês querem comentar sobre, eu achei a parte mais, para mim, a parte mais fraca do filme. Ele agir dessa maneira para conseguir o ponto, fazer coisas fora tão escrachadas e tão na cara assim, eu achei que ficou meio forçado demais. Eu acho que eles poderiam ter feito de outra forma, né?
ele não foi punido, né? O que ele fez Não, ali não seria foi. passível de punição total. A FIA ia cair em cima, né? Manipular o resultado daquele jeito. A parte pior para mim, André, que eu achei mais forçação de roteiro, foi o momento que quiseram mostrar que ele se sentia culpado, ou que ele poderia ter culpa pelo garoto, o Pierce, ter ultrapassado num local diferente lá em Monza do que ele falou, né? Eu achei forçação de barra total, entendeu? Não, isso também. Eles quiseram E gerar outro um drama detalhe aí, que né? aconteceu nessa parte, Eles quiseram que gerar um drama. essa parte do filme que ele começa a dar dicas E é ali. uma referência ao acidente do Hint, tá? Do Joachim Hint, entendeu? O único campeão póstumo graças a Fittipaldi. Mas vamos lá. Então, porque quando chega nessa parte aí, essa parte é uma parte até legal do filme, e também dá, isso eu achei também é uma liberdade poética, que o cara ele tá fora da Fórmula 1 desde 93, como o filme retrata, ele ficou fora o tempo inteiro. E aí ele chega, uma parte legal, porque mostra os antagonismos, né? Enquanto o rei está focado, estudando, lendo, escrevendo, olhando vários detalhes para tentar aprender, o JP está na balada, ele está nas redes sociais. Isso é legal. Só que dá a impressão de que o Brad Pitt chega e já sabe de tudo e já consegue mapear coisas que a equipe que já está lá há muito tempo tipo, fica boiando, né? Então, não, faz isso, faz aquilo. E nessa parte que ele disputa com o Verstappen em Monza na chuva, gente, com aquela quantidade de chuva, se o cara tá com o pneu médio, ele simplesmente não consegue ficar na pista. E os caras disputando a corrida ali, o pau torando e a chuva. Então, isso aí também, para quem é mais detalhista, eu acho que dificilmente aconteceria, porque a gente vê qualquer chuvinha, os carros perdem totalmente a aderência. Ali os caras disputando. Mas já aconteceu, hein? Mas. Já aconteceu. Sim, concordo com você, exageradíssimo, mas é aquela história que a gente falou no começo, que acontecer já aconteceu. Mas é que né? que tá, né? O que o André quer dizer, e eu concordo, para os carros de hoje, não fariam. Não andam nem com pneu de chuva, eles andam na chuva, né? Esquece. O Brad Pitt, um piloto de 57 anos, não sentaria no carro e andaria. Sim. Não. Ele simplesmente não andaria. Tudo bem, tem a nossa suspensão de crença, mas é que você vê nos casos. A primeira vitória do Barrichello lá em Hockenheim, show, foi isso. Né? Mas é muito difícil você... Então, vamos contextualizar. Era uma pista meio molhada, meio seca. Então, ele estava equilibrando pratos. Isso. O Monza, no filme, tá uma chuva... Totalmente molhada. E aí, isso eu pensei. Eu falei, putz, será que os caras... Porque eu assisti dublado, né? Então, eu falei, será que os caras traduziram errado? Porque a chuva torando, e aí o piloto... Não, vamos colocar médio. Falei, pô, o cara quer essa chuva, o cara quer colocar pneu médio, não tem lógica, né? Então eu falei, pô, será que eles traduziram o Inter como médio por algum motivo e tal? E aí não, porque chega uma hora que o Reis pede o pneu intermediário e aí eu falo, não, os caras querem colocar pneu de pista seca nessa chuvona aí. Mas enfim, isso aí é um detalhe que só para quem é muito detalhista vai pegar no pé, mas é só um detalhe que a gente tem que comentar. Para mim não foi nada um bicho de sete cabeças, não. Para mim foi até tranquilo essa parte. Eles pegam coisas que de fato já aconteceram na Fórmula 1, mas que nessa Fórmula 1 atual dificilmente aconteceria, né? O Rubinho venceu com pneu slick, mas nas condições que você falou, o Senna andava muito de pneu slick muito bem comparado aos demais. Você vê que o Lauda foi dar uma volta numa Jaguar, ele falou mal dos pilotos, ele tinha mais ou menos a idade do Reis na época. Ele não conseguiu completar. Então, assim, se a gente for ao pé da letra, jamais o Reis sentaria no carro. E ele se propõe ficar 1 segundo do piloto principal da equipe. Ele não ficaria nunca. Nunca. Ele chegaria ali, se ele tomasse 3 segundos, seria assim, eu ficaria impressionado. Entendeu? Isso é verdade. E outra coisa, vocês não sentiram falta de barulho de V10, não? Porque eu fiquei o tempo todo pensando, meu Deus, se esses carros roncassem, entendeu? Aí sim teríamos um filme, né? Mas... eu acho que essa parte plástica do filme, inclusive, deixa eu trazer 2 pontos que eu acho muito interessantes. Aliás, uma coisa que eu queria ter trazido lá no começo que eu esqueci. A primeira cena em que aparece um Fórmula 1 atual desse filme, e
o JP tá correndo ali, né? Tá testando Tá em testando em Silverstone. Silverstone, né? Essa cena foi orgásmica para mim, porque, cara, aparece a câmera que eu mais amo da Fórmula 1, que eu já comentei aqui, inclusive, no Vácuo, que é aquela câmera da reta oposta lá de Silverstone, e o cara passa, a câmera é na altura do solo, então o carro passa, sobe uma subidinha e depois some lá no fundo. Essa, para mim, é a câmera mais icônica da Fórmula 1 da história. E essa câmera, essa tomada de câmera tem em Silverstone desde que eu me lembro por gente, criança, assistindo lá em 1990. E é a primeira tomada do carro. Ele passa e aí ele sobe ali e fala: Nossa, que maravilhoso. Eles pegaram a melhor tomada que tem na Fórmula 1. Mas, voltando ao que vocês estavam falando, eu queria só fazer essa intervenção aí. Eu acho que essas questões da liberdade, gente, a gente tem que ter a liberdade criativa e nós, como espectadores, temos que ter nossa suspensão de descrença. Nada disso teria acontecido de nenhuma forma que aconteceu, mas até para isso, eu achei que eles tomaram alguns cuidados que foram legais. Por exemplo, o Sony nunca viria de uma categoria GT3, porque ele vem da INSA, mas ele vem de GT3, ele não anda nem de GTP, que é o protótipo, ele anda de GT3. Ele não teria pescoço para correr uma coisa de Fórmula 1. Mas aí eles mostram uma cena do cara no quarto, na cama, fazendo exercício pro pescoço. Então, assim, a gente tem que ter a suspensão de descrença, mas eles tiveram cuidado de, mesmo com a suspensão de descrença, daqui a pouco você vê alguma coisa e fala: não, tá, o cara faz isso, o cara faz aquilo. Não é. Isso eu achei muito legal. E tem algumas coisas que são, de fato, para mostrar coisas históricas da Fórmula 1 no dia de hoje. Essa corrida da chuva foi o acidente do Pierce, a hora que ele bate ali em Monza e decola o carro e cai na floresta, como o Diogo falou, na verdade não é só do Jochen, tem também o acidente do Von Trips, né, do Wolfgang Von Trips, lá no oval de Monza, no oval, na parabólica. Gonzalo na Indy, né? Exato. E que o Von Trips aconteceu exatamente isso. Ele bateu ainda na reta antes da parabólica, saiu voando, só que o Von Trips matou um monte de gente, porque ele caiu no público. Caiu na arquibancada. Depois ele foi parar na floresta. E teve também o do Jochen. Então, assim, essas coisas que não fazem sentido hoje, eu entendi que são para fazer referência para nós e até para o pessoal mais da velha guarda ainda. Meu pai viu a época que morria 2 por ano na Fórmula 1. Então, meu pai é um cara que vai olhar e falar: caraca, eu lembro de acidentes que eram assim. Né? Então, acho que tem coisas aí que, tudo bem, eles tiveram uma liberdade, uma licença poética absurda para mostrar essas Teve coisas, uma referência, né, ao Grosjean, né? E as mãos queimadas. As mãos né? queimadas, O Berger queimou as mãos também, o Lauda. Todos esses pilotos que passaram por incêndios, eles tiveram grandes problemas, principalmente nas mãos, né? Muito expostos ali. O Berger só voltou a pilotar porque a Ferrari estava quase pronta para estrear o câmbio borboleta e eles anteciparam a estreia, porque se fosse para passar na mão, ele não ia conseguir. E o outro... Pode falar. Não, pode falar. Eu ia falar de outro easter egg, cara. Não fala, você vai falar dos easter eggs. Entrando nessa parte que você falou do Reis, né, da preparação, me lembrou muito, assim, para quem assiste o Rock, é o Rock 4, né? Enquanto um tá treinando com coisas do dia a dia, o outro tá treinando coisas tecnológicas. Então, mostra um pouco essa... Enquanto o cara ali tá treinando na esteira, com 500 fios, monitoramento, e você vê o Reis correndo com a equipe, juntando a equipe. Então, ficou bem claro desse negócio de não, o cara da velha guarda, o cara que faz coisas do método mais tradicional, não sei o quê, que é bem hollywoodiano, né? E o outro cara, que é o cara da atualidade, que tem tecnologia aos montes e tal. E aí você vê durante o filme porque o filme tem esse antagonismo dos dois caras, e conforme o JP vai vendo como o Reis lida com as coisas, ele vai mudando, né? Então, isso aí ficou bem para mim, assim, esse tipo de paralelo, né? Do cara tecnológico, o cara da velha guarda, né? Boa. Aí entrou uma crítica FIA também aí. Eu notei, né, a questão dos pilotos terem aqueles compromissos fora de pista,
por 2 vezes eles falam das multas se não participar das entrevistas coletivas, dos programas de mídia, né? Tanto, teve algumas críticas que passaram ali que eu achei interessante ninguém ter reclamado, Ele fala entendeu? que isso é só barulho, né? Eu acho muito legal que ele Só ruído menospreza, né? Ele fala, externo. isso aí é só barulho. Por que você está preocupado com rede social, né? De certa forma. E a verossimilhança de novo, né? Você vê que teve uma fase do Hamilton que ele piorou muito em performance quando ele estava vivendo essa vida aí, né? Essa vida de superstar e tal, ele estava namorando Eu tava indo das não lembro, baladas lá com o nome da moça que ele namorou, que era da a Nicole, Balls. Nicole Balls, né? Acho que sim, aí Nicole. ele estava muito nessa, Não, né, de Balls é daqui, festa, a Nicole não sei o quê. de Do e isso Pussycat Dolls. prejudicou, então foi preciso ele brigou com o pai na época, o pai que acompanhou o Sim. tempo todo, mudou de figura, né? De guru, e aí para poder voltar aos eixos também, assim, né? Tem mais isso aí, Eilo? Então, tem outra coisa que eu achei muito legal. A gente tá falando dos acidentes, e vocês comentaram do acidente ali, né? Do Singapura Gate. E teve um outro easter egg, nossa, que eu não sei se os caras fizeram de propósito, mas acho que sim. Que é escrachadíssimo. Que é exatamente naquela primeira corrida que o Sony bate pro Pierce ganhar. Ganhar não, né? Para ele marcar ponto ainda, não é nem ganhar. E na corrida que o Sony bate, no final da coletiva de imprensa, vem o Alonso e cumprimenta ele. Parabéns pela corrida. Cara, foi mais Singapura Gate impossível. Esse eu falei, cara, os caras foram muito descarados, porque pô, o Alonso, que foi o pivô do Singapura Gate ali. E ele topou, né? Ele topou a cena, né? Ele se beneficiou. E aí depois vem numa corrida em que o cara bate para beneficiar o companheiro de equipe, o Alonso vai lá e fala, parabéns, cara. Sabe uma coisa que eu pensei? Se foi falado pro Alonso o contexto daquele cumprimento. Né? Eu acho que não. Porque talvez se o cara falar, o cara vai você vai estar cumprimentando o Reis depois de ele ter feito tal coisa. Duvido. Talvez ele não teria aceitado fazer essa cena específica. E isso eu senti falta. Isso é uma crítica que eu vou fazer para vocês, eu senti falta. Porque o Alonso aparece nesse momento falando. Aí tem Zac Brown e o Vasseur numa entrevista ali, uma coletiva, né? Com o Javier Bardem lá, que eu nunca vou lembrar os nomes dos personagens. Mas o Javier Bardem. O chefe de equipe, Rubens Cervantes. Isso. É o Rubens Cervantes. E tem a cena do Toto Wolff no final, ali convidando o JP para correr na Mercedes. Como se nunca convida, né? Como nunca se convida. Gente, são quatro cenas em que alguém da Fórmula 1 fala alguma coisa. E eu acho que, por exemplo, essa cena do cercadinho, e o Alonso cumprimenta ele, dava para fazer mais semelhantes. Sabe, assim, tudo bem, os caras não são atores, mas ali, um contatozinho. Porque, porra, gente, Hamilton, Leclerc, Verstappen, a gente só ouve no filme que eles estão lá na frente disputando para ganhar. A gente não vê de nada, cara. É horrível, assim. E isso deixa a Fórmula 1 com um papel totalmente terciário ali no filme. Teve a entrevista com o Zac Brown e o Vasseur. E o Vasseur, Frederico Vasseur, né? Que o Vasseur falou uma palavra. Altamente, né? Tipo, tchau. E uma coisa que eu acho que, para mim, é uma das coisas mais legais da Fórmula 1 atual é quando fica aqueles minutinhos naquela antessala da premiação, né? Que eles ficam assistindo o que aconteceu na corrida. Isso era uma coisa que os caras poderiam eventualmente ter dado pódio para um dos dois pilotos, provavelmente Brad Pitt, né? Porque ele é o ator principal, não sei o quê. E ele tem interagido ali com os caras, né? Ter tido algum. E poderia, lógico, não ia ser uma coisa muito elaborada, mas poderia ter dado essa oportunidade de algum piloto contracenar com eles e conversar. E foi perdida essa oportunidade, né? Os caras não aproveitaram algumas coisas que acontecem. E eu entendo, assim, que, óbvio, tem as questões de imagem e tal, mas, cara, os caras têm a chancela da FIA nesse filme. Então, podia ter usado mais. Pega um engenheiro de equipe, põe um ator, tira o piloto, põe um ator. Eu acho que alguns dos pilotos ali, eles poderiam ter colocado atores, não tem problema. Na hora de falar, entendeu? E aí conecta o circo que estava acontecendo na Fórmula 1 com o filme. Eu acho que faltou isso.
Oi, Lor. Completamente. E sabe uma coisa que eu achei que eles ficaram bem próximos do realismo? Que é, durante as corridas, você via que várias corridas, e sei lá, foram 9, eu não lembro se eles passaram as 9 etapas certinho, porque quando o Sony entra na equipe, falta 9 etapas para finalizar o campeonato e a história se desenrola nesses 9 GPs. A maioria deles quem ganha é o Verstappen, né? Só que a equipe da Apex GP é uma equipe de meio e fundo de pelotão. E você pode perceber que em vários momentos eles estão disputando posição com o Pérez no fundo do pelotão. Sim. Eles se preocuparam de colocar o Pérez na posição que ele estava, na situação que ele estava na vida real. Né? É que eles não tinham como corrigir isso, André. Aí o Pérez só estava lá no fundo, coitado. Eu falei, putz, o Max ganhando todas as corridas e o Pérez disputando com a Apex GP. Com a Apex, é verdade. Isso foi bom. Isso foi cruel com o Pérez, coitado. Agora, eu queria trazer aqui também outros 3 easter eggs que eu vou só citar e vocês, por favor, desenvolvam, porque vocês vão adorar desenvolver isso. Mas tiveram 3 easter eggs que eu achei sensacionais, porque esses foram muito bons pra gente que acompanha a Fórmula 1 e a gente não tem acesso. O primeiro que a gente tem um pouco mais de acesso, que ficou claro para todo mundo, né? A fábrica da Apex GP é a fábrica da McLaren lá em Woking, né? Então isso foi muito legal, porque a gente vê eles chegando lá, né, para o lançamento, você fala, puta, a fábrica da McLaren, acabou, aquele lagão e a entrada. Paragon, né? Era esse o outro que eu ia falar, né? Aquelas, quem não sabe, aquela sede da Apex é a sede real de $1 bilhão da McLaren, né? E o escritório com a McLaren do Senna no fundo, né? Também. Quando eles estão sentados na mesinha de reunião, tem a McLaren. É muito legal. É a sala do Zac Brown ali, Brown, a sala do Zac Brown. Na hora que apareceu aquela McLaren, eu falei, caraca, botaram até a sala do Zac, não. Nossa, é muito legal. Outro também, e aí depois vocês desenvolvem em cima. E a gente não vê 2 coisas que nós que amamos não vemos. Eles usaram de verdade o túnel de vento da Williams e mostraram o túnel de vento da Williams com todo o funcionamento ali. Quando a engenheira está trabalhando no carro, é o túnel de vento da Williams, não é um cenário. Túnel fake, né? Muito legal. E outro terceiro que eles mostraram, que nem mesmo muitos funcionários da empresa têm acesso, que é o simulador da Mercedes, que inclusive a Mercedes tem uma participação grande, ali a fornecedora de motores dele e tal. Foi em troca disso, a Mercedes mostrar o simulador dela por dentro. Esse simulador da Mercedes ele é tão avançado que nem mesmo muitas pessoas da Mercedes têm acesso a ele. Então é muito louco isso, né? Como os caras conseguiram entrar dentro das fábricas das equipes, né, da Fórmula 1. Esses eu acho que foram 3 easter eggs insanos de bons. Cara, para mim, um dos pontos altos do filme foi essa parte, quando eles estão ali naquela dificuldade de tentar melhorar o carro, porque o carro começa como um carro muito ruim, e eles estão tentando desenvolver um pacote de atualizações, e quando vai para essa parte que mostra a Kate lá, que é a engenheira, junto com o Brad Pitt, e aí eles mostram realmente o carro descendo no túnel de vento, o funcionamento do túnel de vento. Cara, eu achei isso sensacional, porque são coisas que a gente não vê no dia a dia de Fórmula 1, para quem... Pro fã que senta, assiste o treino, são coisas que você não tem acesso nenhum, que você não vê se você não for pesquisar, e eu não sei nem se é tão fácil de achar imagens disso. E foi super legal ver essa parte do túnel de vento, como que funciona ali, que é uma coisa que, para gente que acompanha a Fórmula 1 há muito tempo, tem pouquíssima oportunidade de ver. Então, isso foi muito legal eles terem conseguido utilizar isso no filme. Então, para mim, foi uma parte muito legal. E a parte dos simuladores também. Eu achei muito, muito interessante ver que tem essa parte que eles ficam simulando situações de corrida no simulador da Mercedes. Enfim, são coisas que a gente tem pouco acesso, que, graças a todo esse universo do filme, eles conseguiram proporcionar para a gente ter esse contato, né? Então, para mim, isso foi uma das partes mais legais do filme. Para mim, foi essa parte de mostrar essa parte interna das equipes. Para mim, foi bem legal. Isso, para mim, André, foi o ponto alto, cara. Para mim e também. Eu senti falta.
da gente ter cenas semelhantes dentro do paddock. A gente Sim. teve cenas dessas dentro da fábrica, dentro de equipamentos que ninguém tem acesso. E no paddock a gente não tem essas cenas, essas interações, né? Isso eu senti falta. E outra, para mim esse foi o ponto alto, o que tornou a personagem da Kate ainda pior para mim, porque, pô, eles colocaram uma mulher engenheira e do meio do filme para frente ela é reduzida a romance do Tony Reis. Mas no momento que os dois se encontraram, alguém Normal, a gente já sabia. teve dúvida do que ia acontecer? Não, é por isso, porque é o que eu falei. Kozinski e Buchenheimer são da velha guarda, a hora que eles se encontram é isso. O padrão dos caras, né? Eu até fiquei na dúvida se seria ela ou aquela mecânica novinha lá que quem será? Será que vão botar ele para ser o lindão que vai ficar com as duas? Só faltava essa ainda. E no trailer, no trailer mostra uma parte do filme que ele pega ela assim, os dois meio que se beijam, a Kate e o Brad Pitt, né? Então já tinham meio que soltado que os dois iam ter um interesse romântico. Mas é complicado, cara. Quando você... Porque o personagem da Kate é um personagem importante, que é o quê? A inclusão. Porque a gente tem pouquíssimas mulheres no universo da Fórmula 1, né? Inclusive, tem uma das engenheiras é mulher, né? Que é a que mais tem relevância ali, é a menina que faz a troca de pneu, né? Não, é engenheira de pista. Na Red Bull Real tem uma engenheira de... Acho que é a única engenheira de pista. Eu não lembro o nome dela. Na verdade, a Hannah Schmidt, ela é estrategista. É na Haas que tem a engenheira de pista do Ocon, que é a... Esqueci o nome dela agora, que é uma baita engenheira foda. Então... Aí, a oportunidade que os caras tiveram de colocar ela numa posição de destaque e uma condição de importância na equipe, aí você vai ver o pano de fundo da mulher ter se tornado a engenheira. Aí, tipo assim, os caras colocam aquele clichê, né? Ela começar com uma posição importante e depois ela ir se reduzindo apenas a namoradinha do Brad Pitt. Pois é, cara, isso é horrível. Então, isso aí acaba perdendo a força da personagem, né? Porque você vê, em determinado momento, ela fala assim, pô, porque ela é uma mulher foda, assim, ela é engenheira aeronáutica e foi captada porque ela era super inteligente, e aí para seguir o universo de Fórmula 1 ela teve que abandonar o marido, porque o marido não aceitava tal, para chegar naquela posição de tentar fazer um carro da hora, aí chega um determinado momento que ela meio que fica só ali no interesse romântico, Brad Pitt, e se perde essa linha de história dela, que estava bem interessante num determinado momento. Exato. É bem horrível isso, na verdade, mas é o que eu falei, são algumas coisas meio clichê, meio cringe, assim, outra, o carro desenhado para combate, meu Deus do céu, quando eles começam a falar isso, cara, foi a hora da vergonha alheia, total e absoluta. O carro desenhado para combate. Só vou defender essa parte aí por uma coisa que eu acho importante, que muitas pessoas esquecem, que é a importância ainda do piloto na participação do projeto do carro. Isso foi motivo de discussão entre amigos outro dia, um colega meu dizendo que isso não existe, que o piloto não manda em nada e tal. Cara, claro que não. Se o piloto não participasse, não dissesse nada, pilotos como o Carlos Sainz não seriam tão valorizados na hora de desenvolver os carros. Pilotos como Jenson Button, o próprio Nelson Piquet, mas ele era outra época. Eu digo, tá bom, então voltemos ao Carlos Sainz, entendeu? Então, algo que eu achei legal ali foi só mostrar aquela interação atrás do volante fábrica, né? Feedback do piloto diretamente com o seu engenheiro, participando do projeto do carro. Agora, projetar um carro para combate, né? Poderia... Até porque a gente sabe que não dá para andar naquele vácuo daquele jeito, mas tudo bem, né? Essa deveria ser uma crítica, né? Isso aí, ó, gente, vocês vão assistir Fórmula 1 e não é assim, tá? Os caras estão 2.7 e não conseguem chegar no outro. Ô, Eilor, essa parte do filme foi a parte que eu, na hora que aconteceu, eu falei, mano, eu fico imaginando o Eilor vendo essa cena no filme, que é um determinado momento que eles começam... Porque eles fazem a atualização de combate, o time começa a render e tal, e aí, pós acidente do JP, o time começa a render, começa a marcar ponto e tal, e aí o JP volta... Tem o assoalho também, o assoalho projetado por ela. Não, sim, o pacote de atualizações todos ali... E aí o JP retorna na equipe em outra vibe, porque a equipe era uma equipe ruim e já começou a chamar atenção e tal, e aí...
eles, quando o JP chega, eles estão ali no momento de interação, fazendo a reunião ali, e aí o menino começa, combate. Eu falei, cara, eu fiquei imaginando o Elor aqui, eu falei, mano... O André me imaginou levantando do cinema e saindo. Indo pro carro. Porque é uma cena bem bobinha, né, mano? Aquele negócio de motivacional barato que eu acho que não cabe. Hollywood total, Hollywood do seu máximo. Não cabe no ambiente corporativo mais parasita do mundo, né? Aliás, é daí de onde veio o nosso grande antagonista, ele representa... Falando, né? O personagem protagonista lá, ele representa justamente esses interesses escusos, venais, né? Que estão por trás da Fórmula 1. Mas, pessoal, eu infelizmente vou ter que deixá-los. Não tem problema. Varela, nós vamos finalizar, porque vai começar a quali daqui a pouco, gente. Hoje é dia de qualificação da Áustria. Mas, Varela, quer fazer um fechamento aí rapidinho do que você achou? Eu vou fechar aqui. Pessoal, vamos ver o filme. O filme vale a pena. Os mais vividos, os que têm alguns cabelos brancos e uma relação muito antiga com a Fórmula 1, vão reconhecer os clichês muito ruins, porque já viram muitos filmes, mas vários easter eggs bem legais. A gente falou só alguns aqui. Se vocês acharem mais aí, vocês vão achar. Coloca aí embaixo, coloca nos comentários, vamos ver se a gente faz uma caça aos easter eggs do filme, levanta a referência. Às vezes tem coisas que me lembram algo, mas lembrou outra para você. Aí você coloca, esse acidente lembrou também, a gente enche aí embaixo. Boa. E para o pessoal mais novo, o clichê às vezes não incomoda muito, talvez porque eles não viram 70 filmes com as mesmas bananices, né? E vão se divertir com as cenas de ação que estão sensacionais, né? Então, perdoem alguns exageros do filme e tentem curtir o que ele tem de bom, que é basicamente as cenas de ação. Não é um filme de ação, de background de Fórmula 1 com alguma história, ao contrário do outro. Boa, valeu, Varela, obrigado aí pela participação mais uma vez. Um abração, é um prazer, obrigado pelo convite. Valeu. Abraço, pessoal. Tamo junto, valeu. Andrezão, para a gente concluindo também, 10 minutinhos aqui, 20 minutinhos, a gente vai entrar para a qualificação do Grande Prêmio da Áustria. Cara, no meio disso tudo que nós comentamos aqui, tudo isso que a gente trouxe, eu acho assim, cara, o Varela falou muito bem, é um filme de ação com questões e com um pouco ali de história. Mas esse ponto que a gente estava comentando, cara, da personagem, da engenheira que é reduzida, eu achei que outra coisa que ficou muito, muito, muito reduzida foi o papel desse vilão, e a gente ainda nem falou dele, né? O cara é basicamente um dos donos da equipe, mas na verdade não é dono da equipe, é dono da empresa que patrocina, a principal patrocinadora, que detém o poder sobre a equipe. E esse cara, basicamente, tenta criar um plot ali, né, para ele tomar a equipe do Cervantes, né, que é o cara... Cervantes, né, o sobrenome do... Cervantes. Que é o cara que é o dono da equipe, e assumir, e no próximo ano transformar a equipe numa equipe vencedora. Porém, cara, eu achei assim, primeiro, o personagem fraco. Desde o começo ele aparece só como um cara chato lá que representa a empresa. Eu acho que a crítica é legal. A crítica do corporativismo versus esporte é muito legal, porque é uma coisa que a gente sofre na Fórmula 1 hoje. A Fórmula 1 é muito corporativa, não consegue ter mais equipes porque as empresas montadoras não deixam entrar mais equipe, não é a FIA, né? Eu acho que a Fórmula 1 tem hoje muitas coisas que devem ser criticadas nesse sentido, mas no filme eles colocaram esse personagem completamente raso, e só nos últimos 10, 15 minutos de filme é que ele se torna o antagonista. E ficou péssimo, né, cara? Não acrescentou em nada, né? Porque quando ele aparece no filme, ele é aquele cara meio estereotipado, que não entende nada de Fórmula 1, que só tá lá por causa do dinheiro, né? Então, e aí vai desenrolando o filme até chegar na parte que um dos plots do filme é que a equipe, como a gente comentou, a equipe começa a render e alguém deda a equipe como se a equipe tivesse feito coisas ilegais, e a equipe volta
o pacote inicial, que a equipe era uma porcaria. E descobre-se que esse cara está fazendo toda essa maracutaia nos bastidores para tentar tomar a equipe do Cervantes e aí mudar toda a estrutura da equipe e ele ser dono da equipe, né? E aí ficou muito raso, porque assim, em nenhum momento o cara tem peso para ser um cara que fosse fazer algo desse tipo. Exato. E aí chega naquele... Isso para mim mano, é complicado. O Varela citou, né, que os filmes de Hollywood sempre usam dos mesmos artifícios, mas eu acho que de um checklist lá de 20 itens, você pode usar 5. Dá para tirar algumas coisas velhas dali, né? Porque é aquele negócio, né? O cara, e tem milhares de filmes que tem isso. O vilão vai, que ele tá armando toda uma treta, aí ele vai, tá conversando com alguém lá, e aí torcendo pro negócio dar errado, e o negócio tá dando certo, ele fica, ai, nossa, que coisa, né? Era para ser punido, e fica naquilo lá, aí o cara manda mensagem para ele, manda ele tomar naquele lugar, porque o cara não aceitou. Então fica uma coisa, aquele vilão barato de filme, que para mim estragou um pouco tudo que estava acontecendo no filme. Eu acho que essa parte do vilão era uma coisa que, se fosse retirada do filme, não ia mudar tanto a dinâmica de tudo que estava acontecendo, e o filme não perderia se essa parte do filme fosse retirada, né? Ou até, André, não perderia, ou até se ele fosse um antagonista mais forte. Ele não fosse o cara que é o único que está defendendo os Cervantes no comitê diretivo do diretor da empresa. Sim. O cara que quer trocar, e aí ele vai lá acompanhar para tentar zicar mesmo, para tentar fazer o negócio coalhar, entendeu? Ele ser um antagonista forte. Não um cara que começa como um amiguinho e depois ele tá dando uma facada nas costas. Putz, exatamente. Fraco, caraca. Muito fraco. Horrível. Por isso que eu acho que a história talvez pudesse ser uma coisa dentro da pista. Imagine que, em vez de nós termos todos os pilotos, né, esse grid fosse formado por mais uma equipe e aí tivesse um antagonista na pista, um outro piloto que brigasse com eles e eles estão disputando ali os pontos para tentar sobreviver. Só uma das equipes vai sobreviver, entendeu? O Dias de Trovão é um pouco isso, né? A disputa do Cold Trickle lá com o outro cara. Isso. É o antagonismo dos dois caras, um querendo ferrar o outro. Então fica aquela disputa entre os dois por grande parte do filme. O corredor X, né? Do Speed Racer, né? Ele é de fato um cara que é antagonista, né? Exato. Ô, Elor, uma coisa que eu queria citar, porque a gente já meio que vai caminhar para o final, que eu acho que, assim, a gente comentou que esse filme basicamente é para atrair novas pessoas, né? É lógico, para também nos dar um produto para quem já é fã, mas também basicamente para trazer novas pessoas. E eu acho que eles tocaram em alguns pontos antagônicos, mas que pode gerar um problema para a Fórmula 1, que é o quê? Assim, não para a Fórmula 1, mas tentando passar essa percepção, que é uma coisa que a gente combate muito, de que a Fórmula 1 é uma equipe, é um esporte de equipe. Eu concordo que é, mas eles tentaram passar que a disputa na pista ela é maléfica. Em determinado momento, quando o Brad Pitt sai do box, ele está com o pneu frio e o JP, num determinado momento do filme, acontece um erro estratégico ali de box e os dois se encontram na pista em condições adversas e o JP está mais rápido que o Reis, e aí a equipe fala no rádio, né? Não, antes da equipe pedir, o JP já pede automaticamente. Fala para ele abrir que eu estou mais rápido. A equipe chama ele e ele ignora. Então os dois disputam ali e não tem a troca de posição. E aí vilaniza-se a atitude do Reis de não ter aberto a mão da posição para a ultrapassagem do JP, né? Mas também, em contrapartida, eu acho que isso também pode gerar alguém apreciar o cara, porque o cara chega e fala assim, nunca mais me peça para mim abrir mão de disputar uma posição. Então, eu acho que eles meio que
tentaram passar essa questão de... Porque muita gente, alguns criticam, né, essa questão do companheirismo, de equipe muito exacerbada da Fórmula 1, e eles tentaram meio que passar isso como uma coisa boa e vilanizar, pelo menos na minha visão, a atitude do cara de não ter aceitado a ultrapassagem, né? Não sei como que você viu essa parte. Cara, me lembrou, André, me lembrou na hora, a hora que ele falou isso lá pro chefe de equipe, nunca mais me peço. Me lembrou na hora Verstappen e Pérez no Brasil, cara. Verdade, Interlagos. Também. Que não, ó, você tem que deixar o Pérez passar. E o Verstappen falou, não. E chegou lá no final, ele falou no rádio ainda, né? Nunca me peçam para ceder posição. Me lembrou na hora, eu falei, caraca, até isso eles fizeram um paralelo ali, sabe? Mas, de fato, eu acho assim, inclusive, André, eu acho que um problema que esse tipo de filme tem é que esse filme, ele tenta condensar, como a gente falou, toda a ação que existiu na Fórmula 1 desde sempre, incluindo histórias, incluindo acidentes, e você vai assistir uma corrida, e a corrida não é assim, a corrida é muito mais, né, processual do que isso, é uma coisa muito mais filindiana do que isso. Então também é complicado, porque eles até fazem uma piadinha no começo do filme, né? O vilão lá, né? O cara do corporativo. Eu devorei Drive to Survive, né? Ele representa o novo público, né? Que veio de Drive to Survive e assiste, fica louco, mas depois olha e fala, não é bem isso, né? E eu acho que isso, vilanizar é um negócio que é complicado, porque está mostrando para o pessoal, né, como se o normal fosse a parte chata da Fórmula 1 nesse sentido, né, o cara deixar passar é o certo e não é o certo. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho, né, que eles tiveram que fazer um meio termo também pro JP ter alguma razão, né? Ele precisava ter alguma razão, né, em cima do Reis, porque parecia que o Reis estava certo em tudo que ele fazia, né? Então, acho que eles vilanizam, entre aspas, o Reis, para que lá na frente, depois do acidente do Pierce, ele possa se mostrar um cara que, com as atitudes corrigidas, porque no começo ele é só um cara meio metido a besta, ele tem até mais razão do que o Reis para vencer, sabe? Ele é o futuro e ele tem mais habilidade junto com os outros pilotos ali. Mas eu também achei que ficou um negócio bem pesadinho, assim, bem exagerado de, né? O cara disputar não é uma coisa legal, é uma coisa que devia ser proibida, né? É meio bizarro mesmo. Mas é isso. Cara, vamos finalizar. Eu acho que, assim, tô dando uma fechada aqui, né? Teve uma outra cena que eu achei legal também, né? Que lá em Monza eles filmaram o oval de Monza, os caras correndo, né? Fazendo ali o exercício no oval de Monza, né? Isso também foi, para quem não sabe, acho que é legal a gente falar, uma homenagem ao primeiro filme original Fórmula 1, um filme chamado Grand Prix, que é o primeiro filme original, dirigido aí pelo John Frankenheimer, lá em 1961. O primeiro filme oficial da Fórmula 1. E esse Grand Prix ele foi um filme muito famoso. E aí eles fizeram essa homenagem, porque esse Grand Prix tem muitas cenas ali no Oval de Monza, né? Ele se passa ali no Oval de Monza, então é bem legal que eles fizeram essa homenagem, né? Pro legado aí também do cinema da Fórmula 1, bem bacana. Mas é isso. Outra coisa que eu fiquei muito feliz, André, para concluir, Mohamed Ben Sulayem não aparece em lugar nenhum desse filme. Eu fiquei tão feliz, cara. Eu fiquei tão maravilhado. E ele não aparece. As aparecidinhas dele aqui e ali, né? Eu falei, nossa, eu tava com medo. Eu falei, puta, esse cara vai aparecer cumprimentando os caras no pódio, vai ser horrível. Não, ele não aparece. Então, para você que, como nós, odeia o Sulayem, fico feliz porque ele não aparece no filme. O Jack Stewart aparece no filme também. O Jack, né? No começo do filme ali. Então, essa parte eu acho interessante, né? Esses momentos que acabam aparecendo, pessoas que você olha e fala, pô, esse cara é importante para a Fórmula 1. E só um detalhe, Elor, que eu vi antes de finalizar, que eu vi hoje, ontem, na verdade, lendo sobre o pós-filme, né? Porque o Jerry Bruckheimer, que é o produtor, ele... Parece que eles estão fazendo estão produzindo o Days of Thunder 2, né? Que é o Dias do Trovão 2. Mas, cara, as loucuras, né, da
de Hollywood, né? Nessa matéria que ele dá entrevista falando do filme e tal, e ele diz que tá planejando, eu não sei se isso vai para frente, porque ele falou, já pensou Brad Pitt versus Tom Cruise? Seria e aí muito legal. ele até cita, pô, vocês imaginariam como seria uma disputa entre Cole Trickle e o Reis e tal? Então, talvez, eu não sei se eles vão conseguir fazer isso dentro do universo da Fórmula 1, mas ia ser interessante. Eu acho que seria um pouco nessa linha do que a gente falou, né? Disputa de dois caras ali, duas equipes se enfrentando. Mas, enfim, tá esse papo aí de que eles estão tentando unir esses dois universos. Não sei se vão conseguir. Sim. Nessa era dos crossovers, né? Juntando universos aí e tal, participação. E com a tecnologia que eles já juntaram, né, André, de filmagem, desde ali do Top Gun 2, agora com Fórmula 1, para eles fazerem outros filmes de corridas agora é fantástico, né? Eles conseguiram uma tecnologia. Aliás, um detalhe muito importante que a gente não citou muito rapidamente. Cara, todo filme de automobilismo que existe, você vai ver cena de acidente e é nojenta, né? É aquela computação gráfica. Nossa, a do Rush, do acidente do Lauda, cara, aquela computação gráfica tão ruim que até na hora que eles mostram o acidente com os caras assistindo na TV, eles puseram um acidente de verdade, né? Cara, horrível, horrível. Você sempre vê as cenas de acidente. E nesse filme, cara, as cenas estão perfeitas. Você não vê aquele movimento estranho do carro, né? Que dá umas travadinhas e se arrasta meio esquisito. Cara, as cenas do acidente, de destruição dos carros, das peças, é inacreditavelmente bem feita. Então, acho que eles têm aí uma bagagem técnica agora para fazer muitos filmes bons de automobilismo, né? De corrida. Vamos ver. Vamos ver como que vai ser. Mas esse filme, no geral, que eu falei, em determinado momento, o começo do filme, eu adorei essa parte do Reis chegando, esse cara de fora do ambiente e tal, desafiador, eu gostei bastante. E aí, nesse momento que ele vira um cara meio antiético ali, entre aspas, eu não gostei tanto, mas no final, eu sei que o sentimento que eu mais gostei do que não gostei, apesar de saber exatamente o que aconteceu naquele final, toda aquela parte do acidente, depois ele retornando sempre. Porque, assim, uma coisa que eu não sei se você viu lá, com certeza viu, que quando ele sofre o segundo acidente, que o cara fala, não, mano, chega, você vai sair fora, você não vai poder correr, porque você... Isso ficou estranho, porque os caras eram companheiros de equipe, eram amigos, e ele não sabia que o cara estava com a coluna ferrada, né? No primeiro acidente. Isso aí ficou estranho. Mas aí ele é mandado embora da equipe, e a equipe vai para o final de semana de Abu Dhabi, que é o final de semana final, com o piloto reserva lá, que ele aparece em determinado momento. E aí ele chega e substitui o cara na hora da corrida, coisa que não pode acontecer na Fórmula 1. A gente viu esses dias que se o Drogovic, quando o Stroll abandonou por causa do problema da mão, o Drogovic não pôde substituí-lo, porque o Stroll já tinha feito quali, já tinha feito tudo, né? E eles tomam também essa liberdade dele chegar em cima da hora, a equipe aceitar, deixar o outro coitado fora e ele correr. E aí também uma coisa que eu achei estranha que não precisava ter colocado, ele ficava meio que passando mal durante o... Você viu? Ele fica tipo... as coisas turvas. Foi coisa que foi colocado ali que tirou um pouco... Porque aí o cara fica e acontece tudo que aconteceu, ele ganha a corrida e tal. Um draminha, né? Um draminha bem... Um draminha desnecessário, todo mundo preocupado. Você tá bem... Mas enfim, no geral, cara, eu gostei. Para quem for assistir o vídeo, eu acho que eu recomendaria assistir, que nem o Varela falou. É uma experiência muito boa. Cinematográfica, que eu falei, eu gosto de Velozes e Furiosos, então... né? Mas eu acho que é uma boa pedida. Uma coisa que eu sempre falo, né? A gente viu até algumas pessoas comentando, né? No próprio café, o pessoal comentou, pô, é a pior coisa que eu já vi na vida, não vão assistir. Tanto a nossa opinião para o bem quanto opiniões para o mal, vá assistir e tire a sua própria impressão, assista, porque talvez seja para você, talvez você goste, e se gostar, paciência, mas eu acho que assistir no cinema, porque eu dei sorte, porque como a gente combinou meio que em cima da hora assistir esse filme, eu peguei uma sessão 21 horas, que é uma sessão meio tarde, né? Só que eu peguei a melhor sala do cinema que eu fui aqui em Campinas.
Então é a sala com projeção HD, a maior sala, é a sala mais completa em questão de imagem. Sonzão, imagem muito boa. Então é muito legal você assistir na tela grande. É lógico que vai ser legal assistir na TV, mas se tiver oportunidade, vá no cinema, porque você ter o som, a imagem na tela grande, eu acho que faz toda a diferença nesse filme para sua primeira impressão. Assim, sim. No cinema, eu acho que é a melhor pedida, assim. E eu vou dizer para você, eu acho assim, pessoal, tem filmes melhores de automobilismo, muito melhores. Claro. O próprio Rush, para mim, é um filme muito melhor. Ford versus Ferrari, muito melhor. Não é um dos filmes que eu classificaria como um dos melhores filmes de automobilismo, não, eu não acho. Também não. Mas também acho que assim o alcance técnico desse filme foi tão bom, né? E os easter eggs são legais pra gente, que eu acho que vale assistir sim. Eu, particularmente, acho que é um filme que eu assistiria perfeitamente bem na TV, mas eu concordo com você, André. Eu acho que se você perder esse alcance técnico que ele teve das cenas de corrida, das cenas de pista, provavelmente você vai dar mais atenção para a história e aí você vai se frustrar, porque a história realmente não é boa. Então, é o tipo de filme que eu acho que vale muito a pena assistir numa tela grande com um somzão legal. E é legal. Não é um filme... Eu não considero um filme super bom de automobilismo, mas para quem curte a corrida, aí, quem curte o negócio é legal. E outra, né? A gente tem... A gente conta nos dedos filmes dentro dessas categorias que a gente gosta, né? Então, o Grand Prix lá do carro, que era um carro antigo, e agora a gente tem esse nessa versão atual. Então, acho que vale a pena você dar uma chance, assistir. Enfim, no geral, acho que a experiência foi mais positiva do que negativa, eu acho. É isso. Para mim, né? Boa. É isso, pessoal. Então, ficamos por aqui. E aí... Não esqueça de seguir aí no Vácuo da Velocidade. Estamos no Instagram, estamos lá no Spotify para você que gosta de ouvir podcast. Essa edição está saindo agora. Nós vamos publicar imediatamente após a gravação. Então, como ela muito bem falou, coloca seus comentários, gente. Muita coisa que a gente pode não ter lembrado, pode ter passado, não deu para anotar tudo no cinema. Coloca aí nos comentários, ajuda a gente, monta com a gente também essa edição, que tá aí para ser uma edição especial e tá para ser uma edição histórica do Novaco, falando desse filme aí da Fórmula 1, que agora tá aí, né? Para sempre teremos acesso a esse filme aí da Fórmula 1. Valeu, André. Valeu. Varela também, que participou aqui com a gente, Diogo Varela, grande amigo. E você que assistiu depois, próxima edição do Novaco nessa quarta-feira, vai lá e vai conversar com a gente no chat. A gente fala um pouquinho mais do filme também, não tem problema. Com certeza. É isso. Valeu. Valeu, turma.